Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então aqui agora testando o novo microfone. Este está conectado, como vocês podem ver. Recentemente aí houve uma denúncia sobre determinados vídeos que aparecia o microfone desligado. Esse está ligado. Vamos testá-los, vamos ver como é que funciona. Hoje, voltando aqui para acrescentar algumas questões, alguns pontos sobre a revolta da vacina. Sobre esse período, esse começo da República, eu sempre gosto de lembrar do livro Os Especializados, Zé Murilo de Carvalho, e outro que, digamos, aborda de maneira mais precisa a formação da mentalidade política, do ambiente em que estava, também do Zé Murilo de Carvalho, a formação das almas, tá? No caso, sobre a revolta da vacina, tem uma parte inteira dedicada nos Bestializados, né? A revolta. Nós vamos usar aqui alguns trechos importantes, porque eu disponibilizei para vocês algumas charges e numa delas aparecia um político segurando um quadro, né, segurando a imagem, segurando um desenho. Isso estava retratado na charge e esse político era identificado com o nome de Barbosa Lima, tá? E aqui eu encontrei o Barbosa Lima aqui junto com o Lauro Sodré, né? E o que o Zé Murilo de Carvalho diz? Na Câmara salientou-se o Major Barbosa Lima, que junto com Lauro Sodré, né, dois militares positivistas e florianistas. Então aqui nós já temos uma definição um pouco mais precisa sobre esta figura que vai aparecer lá na charge. E como eu disse numa sala, causando até o espanto de uma aluna que estava acompanhando, que ela é muito dedicada, ela falou, nossa, mas como assim, né? Algumas pessoas, apesar de ser a favor da vacina, naquele momento da revolta da vacina estavam contra a vacinação. De fato, existe todo um universo de explicações de por que algumas pessoas estavam contra a vacina naquele momento. Neste caso, eu vou ler um trechinho apenas para que vocês entendam a contradição, a contrariedade, né? Mas fica da seguinte forma: Barbosa Lima fora governador de Pernambuco, onde fundaram o Instituto Vacinogênico, mandara distribuir a vacina de Jenner durante uma epidemia de varíola e enviaram um médico para estudar microbiologia no Instituto Pasteur. Tendo perdido apoio político em Pernambuco, fora salvo pelo amigo positivista Júlio de Castilho, que lhe deram um lugar na bancada gaúcha na Câmara. Junto com Lauro Sodré, passou a formar a frente da luta pela purificação da República contra o governo do ex-monarquista e conselheiro Rodrigues Alves e contra as oligarquias estaduais, que dizia serem o sustentáculo da República prostituída. Então aqui você percebe que na prática ele trabalhou para a vacinação, trabalhou ajudando o avanço da vacinação quando foi governador em Pernambuco, mas com o tempo ele acabou passando junto com a bancada do Sul de caráter positivista. Há uma explicação, então, por exemplo, isso nos leva a outra contradição aparente, né? Que é a que o próprio Zé Murilo de Carvalho alude aqui, página 97, é o que eu acabei de ler, a página 96. Na página 97 ele diz: sua oposição, a oposição de quem era contra, né? Ele está falando de uma pessoa específica, né? Mas basicamente sua oposição baseava-se em dois pontos, um científico e outro filosófico. O científico era que na leitura de alguns positivistas naquele momento, o Comte, na realidade, ele era contra o uso da vacina para cuidar das enfermidades, tá? Então, pelo primeiro, interpretava um pensamento de Comte como tendo sido contrário à teoria microbiana das doenças. Então,
lembrando, isso é uma interpretação, tá? Então, nesse aspecto, e o outro filosófico é até mais apreensível para nós, né? Mais compreensível, quando a gente vê que a questão era colocada, vai dizer isso na página 98, para eles a intromissão do governo não passava de um despotismo sanitário, expressão que passou a ser largamente utilizada pelos inimigos da vacina e do governo. Então, note que começou a haver uma associação entre o governo, o Estado, o ente encarregado de gerenciar a vida da nação e a vacinação. E esta vacinação, eu não é impossível eu ler tudo, né? Porque tomaria um tempo muito grande, mas basicamente o problema que ocorreu era, digamos, de uma vacinação truculenta levada pelos agentes de saúde, inclusive acompanhada por policiais, com o propósito de vacinar as pessoas. Então, tem uma parte de um discurso muito interessante que ele vai ressaltar isso, ó. A partindo de um congresso, de uma espécie de reunião feita num congresso de operários, tá? Então, como esses indivíduos dos grupos operários mostraram, eles mesmos tinham pedido já para o governo interceder, melhorando as condições, as situações do grupo de operários. E, a princípio, é o que estava dito, deve ser verdade pelo conjunto de coisas que nós estudamos, o governo fez ouvidos surdos a essas reivindicações. Então, ele, né, Vicente de Souza, né, mencionou o seguinte, pintou a situação em que ficaria a família proletária com a nova lei. Ao voltar do trabalho, disse, o chefe fica sem poder afirmar que a honra da sua família esteja ilesa, por haver aí penetrado desconhecido, amparado pela proclamação da lei da violação do lar e da brutalização aos corpos de suas filhas e de sua esposa. Tá? Ou seja, buscando argumentar com a questão da violação do lar por esses agentes públicos para vacinar. Para você ter uma ideia do grau de insatisfação, vejam que o projeto, e na verdade foi a discussão do projeto, foi o encaminhamento do projeto que, como ele diz muito bem, por descuido ou por malícia, uma cópia foi parar nas mãos do jornal A Notícia, que publicou o texto no dia 10. Então, aparentemente, alguém vazou para a imprensa esse projeto que, na verdade, não era, ele era para ainda ser discutido, para ver as adaptações que deviam fazer. Antes disso, alguém vazou o documento. E aí, importante esse trecho, o projeto de regulamento mantinha a opção de vacinação por médico particular, mas o atestado teria de ser por firma reconhecida. Pelo resto, cercava-se de tal modo o cidadão que dificilmente alguém poderia escapar. O atestado de vacina era exigido para tudo: matrículas em escolas, empregos públicos, empregos domésticos, empregos nas fábricas, hospedagem em hotéis e casas de cômodos, viagens, casamento, voto, etc. Multas eram previstas para os recalcitrantes, para aqueles que não queriam aceitar a vacina. Então, todo este movimento, toda esta pressão na luta contra a proliferação, como o próprio Zé Murilo diz, essa era a terceira bandeira que o Oswaldo Cruz levantava, a cruzada dele contra uma doença, agora era a varíola. Ele acabou se exagerando, né, se excedendo, e isso, claro, foi percebido pelas classes mais ressentidas da sociedade, o que juntou. Aqui, eu não vou ler mais trecho, porque muita gente acha cansativo,
Mas se você pegar o livro, você vai verificar, né? Pouco mais à frente ele está dizendo que muita gente, inclusive cadetes da escola militar, apoiaram essa revolta popular porque de fato compraram a ideia de que essa intenção era desmedida, era desproporcional e era uma violação do direito à privacidade. Independentemente da revolta e dela ter sido contida pelas forças do governo, de fato, se nós pararmos para analisar de maneira genérica, especialmente em relação ao sistema escolar, as menções, as proibições, as verificações sobre o calendário de vacinação, sobre as vacinas que a criança tomou, até hoje são exigidas, certo? Então, uma boa parte daquilo que na época se entendeu como uma violação do direito, na verdade é o resguardo ao direito, tá? Por incrível que pareça, estamos falando da revolta da vacina de 1904, é sempre bom lembrar, tá? Mas de toda forma, o que nós temos é essa explosão violenta da parte mais humilde da sociedade, o que acaba reunindo grupos e movendo contra as autoridades, que apesar de desbaratar o movimento, fazem uma espécie de recuo tático para acalmar os ânimos e depois vão gradativamente impondo esse calendário vacinal, o que, como o próprio Zé Murilo diz, e uma série de outras fontes reforçam, a ideia foi que ao longo do tempo as mortes por varíola, por febre amarela e etc. tenderam a cair depois da intervenção do Oswaldo Cruz, tá? Que, como aparece nas charges, muitas vezes era pintado como um louco, como um sujeito desvairado, que perseguia insetos e ratos num mundo meio mirabolante, e na verdade o amparo científico é que ele estava atacando o vetor de proliferação, de contaminação da doença, atacando esses nichos específicos. De fato deu certo e a mortalidade por conta dessas doenças tendeu a cair no longo prazo no Rio de Janeiro e em todos os lugares que foi adotado esse tipo de prática de combate aos vetores, tá bom? Ficamos por aqui no momento. A intenção é sempre fazer por temas para ir recheando esses temas com essas charges que eu estou apresentando para vocês em aula e com outras que porventura surjam, tá bom? Tudo de bom para vocês, até mais, espero que o microfone tenha funcionado a contento e vamos ver como é que ficou, tá? Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.